É impressão minha. O mundo tá ficando mais doido. A tensão tá grande. O povo sente um desconforto. Tá lutando, procurando emprego. São tempos difíceis. Fala, meu rebanho de existências, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Fabiano Mambra e você está ouvindo ao FIFOcast, que é um podcast que tem a intenção aqui de proporcionar conteúdos voltados à análise psicológica de personagens, seja de filmes, séries, livros, músicas e quem sabe até jogos futuramente. O filme que eu trouxe hoje para dar play nesse projeto aqui é um filme que eu gosto bastante, é um filme de 2018. O nome dele é Não Se Preocupe, Ele Não Irá Longe a Pé, ou ainda Não Se Preocupe, a Pé Ele Não Irá Longe. Dirigido por Gus Van Sant, foi produzido pela Amazon Studios. Se você não assistiu, quiser dar uma pausa aqui no conteúdo para não estragar a sua experiência, assistir o filme primeiro, você já sabe onde encontrá-lo. Agora, se você é o tipo de pessoa que não se importa com spoiler, porque eu já adianto, não tem como trazer uma análise sem descrever os porquês das impressões que nós temos profissionalmente, ok? Então, spoiler vai ter de monte neste episódio e nos próximos também. Ele é baseado em fatos reais, então o personagem principal deste filme não é um personagem fictício, e no filme ele é interpretado por nada mais nada menos que Joaquin Phoenix, um ator numa crescente muito grande, né? Inclusive a vinheta aqui deste podcast tem um personagem interpretado por ele também. Estou ansiosíssimo para trazer essa análise para cá, mas é importante deixar ela na gaveta por enquanto, deixar essa carta na manga, mas eu estou muito ansioso para trazer a análise de Coringa para cá. Bom, o filme ainda conta com a participação do Jonah Hill e do Jack Black. Jack Black, se você não sabe quem é, se você não teve infância, tem a Escola do Rock, né? Dá para dar boas risadas nesse filme com a participação do Jack Black. No entanto, a intenção não é um filme de comédia, né? Tá bem distante disso, na verdade. E são 3 temas que eu considerei muito importantes no filme para uma análise psicológica, mas eu quero dar início, na verdade, antes de compartilhar estes temas, fazendo uma pergunta inicial. E esta pergunta ela é bem simples. Você sabia que a dependência química não é um fenômeno isolado? Quando eu falo dependência química, eu me refiro ao álcool e outras drogas. E quando eu falo fenômeno isolado, ou melhor, não é um fenômeno isolado, quero dizer que a dependência química, seja de álcool e ou outras drogas, não existe por si mesma, sem estar ali considerando um contexto biológico, psicológico, é claro, né, que é o que a gente vai tratar aqui também, e social. Então, se você já sabia que não é um fenômeno isolado, parabéns para você. Se você não sabia, está sabendo a partir de então. E todo o conteúdo que eu colocar aqui será para explicar o como e os porquês da dependência química, do álcool e ou outras drogas não ser um fenômeno isolado. Então bora lá. São 3 temas que eu já vou entregar para vocês, todos eles neste momento. O primeiro deles é o alcoolismo, o segundo é a tetraplegia e o terceiro é o sentido. O terceiro é para a gente recuperar um pouco aqui o bem-estar depois de ouvir sobre os temas mais pesados. Este é um filme tenso, né? Ele tem um ar cômico, porque John Callahan, que é o personagem principal, foi um cartunista, hoje já falecido, foi um cartunista com humor bem ácido, né? Então o filme ele carrega um pouco desse teor. Mas bora lá então. Primeiro eu vou conceituar o alcoolismo utilizando aqui as definições de saúde, na verdade, tá? Então, o alcoolismo, segundo a Biblioteca Virtual de Saúde, é a dependência do indivíduo ao álcool, até aqui zero novidades, né? Considerada doença pela Organização Mundial de Saúde. Em específico, o uso, muito importante isso, ó, constante, descontrolado e progressivo de bebidas alcoólicas e que podem comprometer o bom funcionamento do organismo, levando a consequências irreversíveis. E eu já vou aproveitar para jogar lenha na fogueira aqui, mas você já reparou que quando a gente fala da dependência do álcool, né, quando eu leio aqui essa definição da Biblioteca Virtual de Saúde, do Ministério da Saúde, parece muito óbvio, né? O que é o alcoolismo? Tá, ele é a dependência do indivíduo ao álcool. A
Até brinquei, né? 0 novidades até aqui. Mas geralmente quando a gente fala da dependência química voltada ao álcool, você já reparou que ela é banalizada? Então é muito mais fácil compreender a dependência do álcool como mau caratismo, falta de vontade, sem vergonhice, irresponsabilidade. Será que isso ocorre porque o álcool é uma droga, primeiro, lícita e naturalizada na nossa sociedade? Eu já adianto e já deixo bem claro aqui, eu não tenho uma postura proibicionista, tá? Então, não pense que eu estou considerando a hipótese do álcool voltar a ser ilícito. Então, continuando. De acordo com a Classificação Internacional de Doenças, o código que indica os transtornos causados pelo uso excessivo do álcool é o F10. E ele é composto por 10 subcategorias ainda que descrevem alguns quadros sintomáticos bem específicos do alcoolismo. Eu oriento você a dar um Google, procurar essas 10 subcategorias. Eu não trouxe aqui porque honestamente enquanto profissional da psicologia clínica, eu gostaria de encaminhar para um outro profissional, colocaria, né, o F10, um ponto de interrogação na frente ali, e deixaria esse outro profissional traçar esse diagnóstico um pouquinho mais específico, razão pela qual eu não me senti à vontade para descrever cada um desses códigos aqui, mas alguns deles estão até fáceis. Lá você vai identificar, se você já assistiu o filme e ler essas 10 subcategorias, irá identificar pelo menos umas 4 ou 5 que são bem coerentes com o quadro sintomáticos do John Callahan, beleza? Entre eles eu posso citar um. Há um momento do filme em que ele está sem nenhuma bebida para consumir e ele corre para uma loja de conveniências. Vale lembrar que a gente está falando ali de algo mais ou menos na década de 70, se eu não estou enganado, talvez esteja, tá? Eu não procurei essa informação, estou pensando aqui pela estética, pelo visual, que inclusive gosto muito. E estamos falando de um norte-americano. Tá? Então ele não podia beber na rua. Então ele vai até essa loja de conveniência. Então ele descreve que era muito difícil disfarçar a tremedeira dele e disfarçar também o desespero que ele estava por consumir uma bebida alcoólica. Quando ele sai da loja de conveniência, ele nem vai para casa, ele se esconde atrás de um carro para poder consumir aquilo. Com esses tipos de elementos, a gente consegue ali perceber quais dessas 10 subcategorias são mais coerentes com o quadro sintomático dele. O John, ele participa de um grupo de alcoólicos anônimos e no grupo ele comenta que ele começou a beber aos 13 anos de idade quando ele roubou uma garrafa de gin da tia dele. E ele relata que ele gostou e nunca mais parou de beber, então. Vale lembrar que o consumo de álcool ele é naturalizado e ele é uma droga lícita aqui. No Brasil, ele está presente em festas, em reuniões de famílias, inclusive. O consumo do álcool, geralmente, ele tem início na adolescência, tá? Aqui no Brasil, segundo os estudos. A dependência geralmente está associada a fatores biológicos em relação à predisposição genética, as causas psicológicas, como por exemplo a busca de prazer, o modo de esquecer ou de lidar com um momento de dor ou frustração, luto, etc. E também a questões de cunho social, como por exemplo a pertença em determinados grupos. Então quando a gente fala que o álcool ele tem início, o consumo do álcool ele tem início ali na adolescência, quando a gente pensa em pertença social, acaba linkando, né? Porque a fase da adolescência é onde tem um desejo por integrar determinados grupos, aquela questão de parecer mais legal, e eu vou usar uma gíria agora muito de velho, mas descolada, né? Se você entendeu, bem-vindo aos 30 anos, beleza? Então a fenomenologia existencial, a abordagem da qual me sirvo e utilizo para fazer essa análise, por ser uma abordagem humanista, ela não aborda a questão da dependência química como uma mera patologia, mas enxerga o sujeito como subjetivo, que afeta e é afetado pelo mundo de forma singular, e em sua jornada existencial busca, a partir de sua liberdade, significar e dar sentido para sua existência. Ocorre que nesse caminho, alguns sofrimentos eles podem ser experienciados como insuportáveis, sabe? Onde a busca por prazer ou anestesia no ambiente externo pode parecer uma ótima pedida como artifício de alteração de consciência e fuga da realidade. Isso nós encontramos, em teoria, aqui no Brasil mesmo, há um doutor e professor
da PUC de São Paulo, Marcelo Sodelli, que tem também uma postura não proibicionista a respeito do álcool e outras drogas. E é ele quem, em sua pesquisa e muita contribuição aqui no Brasil, coloca essa questão da alteração da consciência. Então, a alteração da consciência ela pode ocorrer em vários contextos diferentes, que não só o álcool e as outras drogas. Mas ainda rolando um feed de Instagram ou ainda só verificando catálogos de filmes sem assistir nada, a alteração de consciência ela pode ocorrer jogando bastante, não necessariamente só com álcool e as outras drogas. No entanto, álcool e outras drogas têm a habilidade de alterar a nossa percepção de tempo. Isso faz com que essa alteração de consciência ela seja muito mais eficiente. É evidente que a dependência química ela se configura no ambiente que busca enganar a si mesmo, porque além de ser uma distração momentânea, ainda provoca outros problemas, como uma espécie de desistir da própria existência na ausência de cuidados com si mesmo, diminuição da autoestima, demais problemas de saúde e um completo distanciamento de si mesmo. Quando a gente pensa o cuidado da existência para o John, em nenhum momento nós percebemos ele cuidando de si mesmo. A única forma de cuidado aparente no filme inicialmente é o uso de álcool para manter ele minimamente, entre muitas aspas aqui, bem-estar, certo? Isso é importante de se dizer porque a gente vai aproveitar essa informação lá na frente. No caso do John, ele nos dá repetidas pistas através do humor sobre suas próprias questões, sobretudo quando fala a respeito do abandono por parte da sua mãe, mas é somente em uma das últimas reuniões, por intermédio de uma bela intervenção de seu anfitrião, o Donnie, né, que esses fenômenos emergem de forma consciente e que ele tem a possibilidade de atuar sobre esses sentimentos. Então, em uma daquelas últimas reuniões ali, tem algumas intervenções muito boas por parte do Donnie, padrinho e coordenador daquele grupo, onde ele fala para o John: por que você entrou no carro? E ele repete essa pergunta algumas vezes: por que você entrou no carro? Porque era uma prática do John falar muito acerca da condição dele, acerca da tetraplegia, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, e não sobre o alcoolismo, e era um grupo do AA. Né? Então ele entrou no carro no qual ele sofreu um acidente e fica tetraplégico por estar embriagado, por conta do vício e a dependência dele do álcool. Na medida em que ele vai tomando consciência dessas coisas, é até uma parte muito importante que todo mundo respeita ele e ouve quando ele começa a expressar conscientemente todas essas coisas. E ao final ele diz: é só isso? Eu esperava mais. Cabe um parêntese bem grande aqui, por mais que o contexto lá seja grupo, e a minha vivência ela é de psicoterapia clínica, do atendimento clínico, mas eu percebo essa expectativa irreal de algumas pessoas também acerca deste momento de tomada de consciência sobre alguma coisa. É quase como se esperasse que uma clareira de luz fosse abrir em cima e fosse soar um som tipo ó, né? E tudo fosse fazer um tremendo sentido, e a partir de então ocorreria uma diminuição de um sofrimento instantaneamente, o que mudaria o curso da vida para sempre e seria uma testemunha da psicoterapia a partir de então. Não é isso que acontece, nós lidamos com coisa muito mais natural, muito mais palpável, e a tomada de consciência de alguma coisa a partir de uma interpretação, de uma intervenção, ela pode ser experienciada como algo muito bom, né? De tipo, nossa, isso é terapia, que legal, mas não exime do cuidado diário, não tira a responsabilidade de atuar diariamente sobre as próprias questões, por vezes na intenção de uma mudança comportamental ou de outros conteúdos ainda. Então essas expectativas elas são bem irreais, certo? E voltando aqui, acontece que o John, ele não simplesmente, então ele acordou num dia, sabe? Falou assim, nossa, que dia bonito, acho que eu quero parar de alterar a minha consciência através do álcool, acho que eu quero lidar com as questões que são vividas por mim como algo insuportável na minha existência, acho que eu gostaria
gostaria de lidar com o abandono parental em detrimento da minha mãe. Acho que eu gostaria de repensar como eu me senti com a minha família adotiva, as diferenças que eu notava. Acho que eu quero passar a cuidar mais de mim, ok? Então vou procurar um grupo de AA, vou me relacionar com outras pessoas que também estão se cuidando nesse contexto e tudo vai ser diferente. Simplesmente não foi isso que aconteceu. O que aconteceu então é que ele adentrou a um carro, não era ele que estava conduzindo, muito embora o carro fosse dele. Ambos, tanto ele quanto o outro personagem que estava com ele, estavam embriagados e ocorre um acidente no qual o John ele fica tetraplégico. Então perceba que é importante. Eu não estou falando que ele só foi procurar contextos de cuidado, sobretudo em relação à dependência do álcool dele, porque ele se acidentou, certo? Eu estou falando que como uma pessoa dependente do álcool, perder parte da autonomia em detrimento da tetraplegia, ou seja, perder a possibilidade de abrir a própria garrafa para beber, de pegá-la numa determinada instante, a depender da altura, fez com que ele precisasse de cuidados. Eu disse que cuidado seria algo muito importante e é a partir de então que ele busca outras possibilidades na existência dele, outras perspectivas de enxergar o mundo e de se cuidar também. Tetraplegia. A tetraplegia é uma lesão na medula espinhal que afeta o movimento e a sensibilidade dos membros superiores e inferiores. Essa lesão acarreta alterações significativas no aparelho urinário, sexual, gástrico e respiratório. Essa condição pode ocorrer ao nascimento ou por causa adquirida devido a um trauma, como mergulho seguido de batidas de cabeça. Eu vou repetir e guarde essa informação, como mergulho seguido de batida de cabeça, ferimento por projétil de arma de fogo, acidente motociclístico ou automobilístico, que é o caso do John Callahan, tá? Então é evidente que existe uma questão relacionada ao luto para ele, inclusive quando ele conhece a Anu, ele fala, né, na recuperação dele que ele pediu a Deus por um milagre e que ele também pediu ao diabo por ajuda para tirá-lo dessa condição. Então expressa ali um pouquinho da não aceitação da condição dele sobre a mudança abrupta em detrimento do acidente, como uma espécie de barganha também, né? Então o John ele não tem só um evento traumático, mas o acontecimento divide a história de vida dele em um antes e um depois, em que obriga o John a percorrer um caminho de reconhecimento de, entre aspas, da sua nova vida para se adaptar a um novo cotidiano, no experienciar da dor, das mudanças de seu próprio corpo, na necessidade de outros para lhe auxiliar em tarefas como higiene e alimentação, é que John passa a vivenciar o cuidado com sua própria existência. Então, quando eu falei lá atrás que ele carecia de cuidado, que o único cuidado que ele expressava era de não ficar sem o álcool, bom, aqui a gente já começa a ver um John totalmente diferente. Alguns estudos que tomam como base a escuta e acompanhamento de pacientes hospitalizados descrevem que, em detrimento da mudança abrupta decorrente de acidente, algumas dessas pessoas têm como solução o desejo da própria morte. No entanto, sob um caráter existencial, nós podemos considerar também que foi justamente na direção da morte que estas pessoas foram e dela voltaram. E a vida de Callahan ela muda exatamente nesse sentido, ao que dá nome ao livro e ao filme, inclusive, que por perder o movimento das pernas, ele se permite ir muito mais além do que antes. Então, apesar da péssima vivência dele com o médico no início da recuperação, né, de ser tratado como objeto de estudo, de curiosidade ali para os estudantes que estavam observando, ou das péssimas vivências em relação às políticas públicas. Então, no começo do filme tem um momento em que um cadeirante mostra uma caneta para ele, né, e ele fala: eu nem me dava conta de quais eram as necessidades de uma pessoa cadeirante. Então ele acaba tendo alguns desencontros ali, algumas problemáticas com políticas públicas posteriormente, na vivência dele enquanto cadeirante, até com assistente social, né? Ele inclusive vai pedir perdão para ela depois, porque ele reconhece que não foi muito fácil lidar com ele em todo aquele período. O personagem ele conhece a Anu, ela quem lhe faz
faz um primeiro e devido acolhimento em sua recuperação, leva flores, permite a ele cheirá-las, né? Ela faz elogios, oferece massagem nos ombros dele. Realmente ele presta uma escuta de qualidade e também cria um vínculo com ele, né? Tem um momento muito bonito, acho que uma fala muito importante dela nesse contexto é: você terá uma ótima vida, por conta dele parecer ser uma pessoa forte e tudo mais. Parte da autonomia do John, ela só é recuperada a partir do uso da cadeira de rodas elétricas, onde ele passa a frequentar ambientes de prática de esporte. Ele também dança, né, com uma outra moça ali também cadeirante. Ele frequenta palestras sobre atividade sexual e orientação em relação a essas possibilidades e benefício de uma vida sexual ativa. Gosto muito da parte da vivência de grupo dele, onde ele fala sobre a questão sexual e alguém pergunta: mas você tentou? Intervém, né? Perguntando: mas você tentou? Ele fala algo que invalida a intervenção e a pessoa repete: mas você tentou? Então a vivência em grupo pro John, ela é muito importante. Foi na vivência de grupo, então, que ele encontra pessoas que não só têm o problema com álcool, né, nessa identificação, mas ele percebe que existem pessoas que sofrem com diversas manifestações de dores, de adoecimento diferentes da dele, né? Então, tudo isso acaba fazendo para que ele tenha uma compreensão de que a dependência do álcool dele antecede ao acidente e consequente tetraplegia, fato fundamental para a responsabilização por sua própria existência e perdão sobre a forma disfuncional com a qual atuou diante das problemáticas que enfrentou desde o abandono de sua mãe, vivência em sua família adotiva e tomadas de escolhas a partir de sua liberdade. Agora vale a pena fazer um parêntese aqui nesse contexto do grupo para ressaltar a importância do Donnie, né, enquanto anfitrião, enquanto padrinho, as intervenções dele. O Donnie, ele tem um jeito muito específico, né? Eu gostei muito do arco desse personagem dentro dessa trama. Ele começa se apresentando ali na primeira reunião que o John vai, né? Onde ele diz que tinha uma calça suja quando ele conheceu o grupo e uma limpa, e que naquele momento ele fazia a escolha de utilizar a calça limpa e ele celebrava as coisas pequenas da vida, como tomar um café, que ele falou que estava bom pra caramba antes de chegar até lá e ver todo mundo, né? E aí já não estava mais tão bom assim. O Donnie, ele tem essa característica bem irreverente, um jeito muito diferente de tratar, né? Ele chama as pessoas ali que ele apadrinhou no grupo de leitões, né? O rebanho de leitões dele. E conforme o tempo passa, ele cria um vínculo muito grande com o John, né? Então ele empresta livros, a gente percebe uma boa vontade da parte dele de conduzir o John por meio das intervenções, dos livros dados a ele, a um lugar mais seguro, porque nós percebemos durante a trama que ele não tem muito tempo de vida. Repito, nós estamos falando de uma outra época, de uma época mais antiga, onde nós não tínhamos as perspectivas e possibilidades de cuidados que nós temos hoje em relação à condição de saúde do Donnie, que no caso ele é soro positivo. Então ele, num determinado momento, ele fala que ele tá doente, então ele escolhe fazer uma viagem para aproveitar, conhecer algumas coisas diferentes. E antes mesmo do sucesso do John Callaghan como um cartunista, o Donnie, ele falece. Então acredito que o Donnie, ele tem um papel muito importante em mostrar a finitude da vida, em mostrar que não se tem muito tempo para a descoberta de sentidos, de significados. Então todo o tempo que o Donnie tem para fortalecer estruturas no John, para que ele consiga lidar com aquilo que era experienciado como insuportável para ele, ele precisa usar de forma muito coerente, até que ele comece a ver ali ginastas no jardim. Se você assistiu ao filme, você entende do que eu estou falando. Olha que interessante. Voltando ao John, ele encontra na arte e no humor uma forma de se expressar e enfrentar as suas próprias questões. É com humor ácido e com temas como cristianismo, feminismo, racismo, política e questões sobre a própria existência, como seu vício em álcool, que é a experiência com o acidente que lhe deixou tetraplégico, que ele desenvolve e provoca pensamento crítico.
passa a afetar e ser afetado pelo mundo de uma forma diferente agora. O que isso significa? Significa que antes do acidente, o John era uma pessoa que sofria passivamente. Então ele repetia, eu gosto muito de uma fala de Fritz Perls, em que ele diz que a terapia faz com que o indivíduo deixe de repetir a vida de forma morta, mas convida a um conflito criativo e excitante que é viver. Eu acredito que essa frase de Perls, ela objetiva justamente isso, sabe? John Callan repetia de forma morta a vida. Ele era extremamente passivo diante de todas as problemáticas da própria vida, porque ele não conseguia lidar, né? Ele não fez psicoterapia. Tem um momento muito interessante no filme, na festa, que ele conhece o personagem que é interpretado pelo Jack Black, em que uma moça fala que estava fazendo terapia. Ela fala, você faz terapia? É muito bom fazer terapia. No caso, ele não fazia também, né? Eu acredito que existem diversas tarefas que são terapêuticas além da psicoterapia. Não sei dizer se com o mesmo valor, né? Porque em psicoterapia nós nos reunimos para o objetivo específico, que é ser terapêutico. Nem tudo busca ser terapêutico e amparado por uma ciência responsável, né? Ou melhor, por uma ciência e que tem toda a responsabilidade em torno dela. Mas no caso, então, o John, depois do acidente, ele acaba participando da vida de forma muito mais ativa, né? Ele está envolvido com outros ciclos sociais, ele busca outras coisas, ele busca a resolução de algumas questões dele em relação à adoção, busca perdoar a si mesmo, ele busca perdoar até a quem contribuiu para aquele acidente que deixou ele tetraplégico também. Então a perspectiva de vida, o olhar dele, os significados, eles são outros a partir de então. E aí para nós, restou falar de sentido, que é algo muito especial, que é algo muito positivo, né? Bem positivista. Vale a pena mencionar algo nesse contexto, né? O encontro de sentido, ele é positivo, tá? Mas ele não é composto apenas por coisas boas. Então perceba, na direção que o John Callan caminha de se tornar um cartunista com aquele humor ácido, isso o realiza em sua existência. Porém, entretanto, isso não impede que ele leve uns não na cara, na medida em que as pessoas o reconhecem na rua como aquele cartunista, expressam de forma muito enfática o seu descontentamento, a sua desaprovação ao tipo do humor que ele fazia. Então as coisas elas não ficam tão doces para o John Callan, né? Muitas das vezes, na direção daquilo que faz sentido para nós não lidaremos apenas com coisas fáceis, com coisas confortáveis, mesmo na direção daquilo que faz sentido para nós. Isso é natural, beleza? Pensei em ainda estender este roteiro aqui para muito além disso, para falar de sentido agora. Então falamos primeiro sobre alcoolismo, falamos sobre a experiência dele como tetraplégico a partir do evento traumático, falamos aí sobre luto, entre outras coisas também, sobre o meio social, sobre a pertença e sobre cuidado. Sobre o sentido, eu preferi deixar um vídeo de uma entrevista do Viktor Frankl, em que ele fala sobre uma carta que recebeu de uma pessoa que sofreu um acidente na piscina. Lembra que eu falei para guardar essa informação? E sobre um convite que ele realiza 3 anos depois para essa pessoa palestrar numa conferência de logoterapia. Se você está ouvindo pelo Spotify, provavelmente eu vou dublar essa entrevista para você. Se você está acompanhando pelo YouTube, eu deixo você com a legenda a partir de agora. Se você assistiu até aqui já, eu agradeço muito a sua atenção. Não vai embora ainda, porque este finalzinho ele é muito especial. Enfim, nos encontramos no próximo episódio. Beleza? Tchau, tchau. Dr. Frankl, what is the difference between people who are able to pick themselves up, get over life's problems, and those who are not? The decisive factor is decision, the freedom of choice, the freedom to come up with a decision. It should be, I would like to become this way or another, in spite of conditions that should only seem to fully determine my behavior. I wish to act freely as a responsible being, which is a human being. I wish to act in accord with heredity and environment, owing what I become to them, but also, if need be, in spite of the worst conditions.
this is exactly what you could watch and witness under severe, extreme conditions of stress or of tragic conditions. Just think of people living for several years under the worst conditions of a prisoner of war camp. There's a whole body of psychiatric literature about that, or for that matter, in concentration camps. And this is what should be acknowledged. People are free, and if you watch or study the lives of such people in just a detached, down-to-earth, empirical, strictly empirical, scientific way and fashion, in another way than you presented it and you commented it in another way, then people get the picture, the impression of a human being as something, not someone, something that is fully determined. Whereas they don't recognize and acknowledge the freedom and the responsibility for themselves, the responsibility for making something or someone out of himself. So your basic philosophy is that life has meaning under all conditions, but how easy is it when there's a sense of hopelessness, a sense of despair, to recognize this meaning? Let me confront you with a somewhat strange definition of despair. As I'm used to proclaiming is that despair can be explained in terms of a mathematical equation. D, capital D, equals S minus M. What does it mean? Despair is suffering without meaning. As long as an individual cannot see any meaning in his or her despair, he or she will certainly be prone to, in its suffering, I wanted to say, no meaning in the suffering, he or she will certainly be prone to despair and, under certain conditions, to suicide. But at the moment they can see a meaning in their suffering, they can mold it into an achievement, they can mold their predicament into an accomplishment on the human level. They can turn their tragedies into a personal triumph. But they must know for what should I do with it. But if people, like so many segments of present-day society and population, cannot find any meaning whatsoever in their lives, cannot see anything meaningful, they more often than not have something to live by, or say at least enough to live by. They cannot see anything to live for. What is the answer to the question, why me? Why did this happen to me? The answer to such a question is nothing that a psychiatrist or any other type of a scientist can come up. But I would not share the opinion of, say, Jean-Paul Sartre, who said we have to accept and to shoulder courageously, heroically, the absolute meaninglessness of our lives. But what I think is rather that what we have to accept is the incapacity of our humanness, the incapacity to recognize the ultimate meaning in intellectual or merely rational terms. This is the only thing we have to accept. But still, we may believe in ultimate meaning, but to lead someone, say a patient, to eat the way for him to such a belief, to faith, is of course not the business or job to be carried out by a psychiatrist, but rather by a theologian. Tell me, to what extent do you feel we have choices in the things that befall us? Our freedom is a finite freedom, a limited freedom. That is to say, a human being is never fully free
from conditions, be they of biological or psychological or sociological kind. But the ultimate freedom is always and remains always reserved to ourselves. That is the freedom to take a stand to whatever conditions might confront us. How we react to the unchangeable conditions is up to ourselves. In other words, if we cannot change the situation, we have always the last freedom to change our attitude to that situation. Dr. Frankl, give me an example of meaning that can be taken out of a situation of despair. I once received a letter from a young Texan student who told me his own story. At the age of 17 years, he had an accident when indulging to his diving sport. And from that time on, he was paralyzed from the neck down. And he wrote to me, I broke my neck, but it did not break me. I am at present helpless, and this handicap will remain with myself apparently forever. But I have not given up my studies. I went, because of my own helplessness, to help other people. I want to become a psychologist, to help others. And I'm sure, he wrote to me, that my suffering will add an essential contribution to my ability to understand others and to help other people. This man, three years later, was invited by me to deliver a lecture, to read a paper at the 3rd World Congress of Logotherapy taking place at the University of Regensburg in West Germany. He was brought in and with his wheelchair by a plane from Texas to West Germany and delivered a lecture under the title, The Defiant Power of the Human Spirit. The last sentence read, I know that this is true because that man was me. É impressão minha. O mundo tá ficando mais doido. A tensão tá grande. O povo sente um desconforto. Tá lutando, procurando emprego. São tempos difíceis.